Boa noite. O Poder RS de hoje vai falar sobre o projeto aprovado no Senado que limita a concessão de saídas em feriados para os presos, a famosa saidinha. E ainda vamos ver como foi o fim de semana na Festa da Uva, que reuniu mais de 50 mil pessoas em Caxias do Sul. Hoje também faz 4 anos do primeiro caso de Covid registrado no Brasil. Vamos falar com uma especialista para saber como está a doença hoje aqui no estado. O Poder RS tem o apoio de Prefeitura de Canoas. Juntos vamos dar a volta por cima e também da Liquida Porto Alegre. É tempo de liquidação, hein? De 23 de fevereiro a 3 de março. Realização CDL Porto Alegre. O Senado aprovou o projeto que proíbe a liberação de presos em feriados, a famosa saidinha. Se aprovado na Câmara dos Deputados, os presos só poderão deixar os presídios para estudar. Eu converso agora com Carlo Velho Mazzi, vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Abracrim. Boa noite, Carlo, tudo bem? Boa noite, Orestes. Boa noite aos telespectadores do Poder RS. Isso. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Carlos. Eu quero que tu comece fazendo um resumo, né, do que prevê esse projeto, né, que proíbe a popular saidinha aí dos presos, que tanto incomoda o cidadão de bem, né? E a gente tem aqui inúmeros registros de presos que saem, que aproveitam essa saidinha para cometer crimes, inclusive para vitimar, né, pessoas comuns e até aí de servidores públicos, né, de policiais que estão no combate ao crime. E muitas vezes a gente teve casos aqui em Minas Gerais, agora, né, em janeiro, né, de um presidiário que aproveitou a saidinha, cometeu os crimes e acabou vitimando um policial militar. Então, o que prevê este projeto aprovado no Senado, Carlos? Bom, esse projeto, que é o PL 2253 de 2022, é um projeto que já vinha há bastante tempo sendo tratado no Senado, no Congresso Nacional, que prevê, então, a extinção originalmente deste benefício, que é a saída temporária, que está prevista lá desde 1984, na Lei de Execução Penal. Aqui é um benefício que prevê que aqueles presos do regime semiaberto poderão, em determinadas condições e em determinados períodos do ano, deixar a casa prisional de regime semiaberto e fazer visitas às suas famílias, frequentar cursos profissionalizantes ou participar de atividades que concorram para o retorno do convívio social. Então, havia todo um clamor público pela extinção deste benefício, porque era um benefício em que diversos presos acabavam não retornando ao seu regime prisional de origem. Ao longo da tramitação, recentemente, houve uma alteração em que, com uma emenda do senador Sérgio Moro, a extinção não será completa, mas será extinta para todos aqueles casos, exceto os casos de cursos profissionalizantes. Então, ainda se mantém essa previsão. Mas é preciso que se diga que isso é um benefício bastante específico de um público bem seleto do sistema prisional. E também é bem importante que se coloque que os índices de retorno eles são bastante elevados. Há um levantamento aqui que consta que 95% dos presos da última saída, que foi no Natal de 2023, retornaram ao sistema prisional. Então, um projeto bastante polêmico e que tenta, de alguma forma, trazer um viés de segurança pública no sentido de extinguir esse benefício da lei de execuções, a fim de se conseguir ter uma circulação menor de presos na sociedade. Basicamente, esse é o propósito do projeto.
O problema são os 5% que não retornam, né? Apesar da taxa de retorno ser grande, 95%, como tu falou. Eu até vou pedir para colocar uma imagem aqui no telão, Carlos, para a gente ver. Tem um levantamento da SUSEP aqui do Rio Grande do Sul. Então, esses dados se referem ao Rio Grande do Sul. Olha lá, a gente teve aí em 3 anos, nos últimos 3 anos, 56 mil, arredondando, tá? 56 mil saídas temporárias, ali 56.139 saídas temporárias. Qual foi o número de fugas nesse período nos últimos 3 anos? Em média, 2,5%. Então, 1.408 fugas. Se a gente pegar por ano ali, Carlos, olha só, 2021 foram 313 fugas do sistema prisional aqui do Rio Grande do Sul. 2022, 531 fugas e 2023, 564. Em média, então, 2,5%. Esse índice, Carlos, é maior, então, do que tu falou, né? Do Brasil seria a taxa de retorno aí 95%, aqui no Rio Grande do Sul, 97,5%. O problema é que por ano aí, olha só, em média, 500 presos, pode voltar aqui, pessoal, 500 presos não retornam ao sistema prisional, né? Então, continua aí no convívio, né, da sociedade e, em geral, cometendo crimes. Isso é um problema, a teu ver? Olha, eu entendo que essa questão do retorno, se vê que na realidade no Rio Grande do Sul até o índice é inclusive menor do que o índice nacional, né? Um índice de 2,5% mais ou menos. Isso. A realidade é que é o seguinte, é preciso criar condições para que esses presos não tenham uma reincidência no mundo do crime, né? Nós, na realidade, não temos um sistema de progressão de pena adequado. Então, o problema é muito maior do que simplesmente extinguir a saidinha, ou também conhecido como saidão, ou não. Esse é só mais um benefício do nosso sistema de cumprimento de penas, mas, na realidade, é um cumprimento de penas que não prepara a pessoa para o retorno ao convívio social, que é o objetivo de qualquer sanção de natureza criminal. Então, não adianta nós colocarmos esse preso do regime fechado diretamente para um regime aberto, como o que tem hoje. Hoje nós não temos efetivamente esse regime semiaberto de uma maneira muito bem implementada, nem no Rio Grande do Sul e nem nos outros estados do Brasil. Faltam estabelecimentos adequados para este regime intermediário de cumprimento de pena. E o regime aberto, ele simplesmente não existe no sistema penitenciário nacional. Então, essas pessoas, elas não têm perspectiva de retorno à sociedade, não têm perspectiva de conseguirem novas colocações, né, e conseguirem efetivamente sair desse ciclo vicioso que é a criminalidade. Então, realmente, enquanto não se trabalhar com essa questão da ressocialização, que é a finalidade principal da Lei de Execuções Penais, não adianta nós extinguirmos um benefício que é mais um dos benefícios que busca trazer um pouco mais dessa aproximação do preso de um convívio social um pouco mais normal, simplesmente retirando esse direito e fazendo com que todos aqueles outros 97%, 98% de presos acabem prejudicados, o que vai causar um efeito cascata ainda pior no nosso sistema, já flagrantemente falido, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Que efeito cascata é esse, hein? Tu tá vendo, tu tá apontando aqui que a gente pode ter problemas, né? Que a sociedade como um todo, né, vai ter mais problemas do que benefícios. E aqui parece ser um daqueles casos, eu sou, por princípio, contra a saidinha, tá? Eu acho que a saidinha causa uma série de problemas para a sociedade. Mas analisando os números, doutor Carlos, dá para ver que parece que é um daqueles casos que a minoria, né, uma pequena minoria, vai estar atrapalhando a imensa maioria que cumpre as regras
por exemplo, da saída, né, por um período do sistema prisional. É isso? Na realidade, a saidinha ela só vai beneficiar aquele preso que já tem um comportamento adequado, que já cumpriu pelo menos um sexto da pena, se for primário, pelo menos um quarto da pena, se for reincidente, e quando este benefício se compatibilize com os objetivos daquela pena. Então, na realidade, assim, já é bastante restrito para o preso ter acesso a este benefício, não são todos que conseguem ter acesso à saída temporária, e quando essas pessoas recebem esta oportunidade, é evidente que sempre vai haver algum percentual de presos que não vão se adequar ao benefício, mas a grande maioria se vê que aproveita a oportunidade, seja para estreitar os seus laços com seus familiares, aqueles que ainda conseguem manter familiares mesmo após um período no sistema prisional, aqueles que buscam se profissionalizar de alguma maneira, quer dizer, são pessoas que estão tentando se reinserir de alguma forma, porque se elas não tiverem ninguém na sociedade, não tiverem família, não tiverem nenhuma capacitação profissional, né, e não possam participar de nenhuma atividade no meio social, como é que essas pessoas vão sair de um sistema fechado, ou seja, do momento mais grave do cumprimento da pena, que é aquele onde a pessoa está dentro de uma penitenciária, cumprindo uma pena, e não pode deixá-la. E como é que essa pessoa simplesmente vai ser colocada na rua de uma hora para outra? Então, esses benefícios, como a saída temporária, são para uma adaptação gradual da pessoa ao meio social em que ela vai se colocar em algum momento, porque nós não temos uma pena que não tenha fim, não é? Nós não temos uma pena perpétua. Então, uma hora a pessoa vai ter que se recolocar na sociedade. Nada melhor do que haja estímulos para que isso aconteça. Se está acontecendo uma evasão, é preciso trabalhar nos motivos que levaram aquelas pessoas especificamente a praticarem essa evasão, né? Seja por alguma questão vinculada a facções, seja por outras questões aí do meio social dela. Então, isso é preciso averiguar nos processos de execução dessas pessoas. Claro, fazer um trabalho também mais genérico de abordagem desses indivíduos antes que eles saiam, para que aí sim se consiga compatibilizar a saída temporária e outros benefícios da execução, para que a pessoa gradualmente possa ir se recolocando na sociedade. Quem defende, quem é contra a saidinha, lembra casos recentes, inclusive, né, que aconteceram com presos, né, que se aproveitaram, então, desse recurso penal, né, da saidinha, saíram dos presídios e cometeram crimes. Inclusive, olha só, o caso de uma cozinheira que foi assassinada em Campinas, lá em São Paulo, e a morte do sargento Roger Dias da Cunha, assassinado em Minas Gerais. É isso que causa apreensão no cidadão comum. Aí essa medida, né, essa emenda do senador Sérgio Moro, né, um juiz de direito que está acostumado, né, a ver na prática como é que funciona o sistema penal brasileiro, que recoloca isso, né, que quem está estudando, então um preso que está estudando, seja uma atividade profissionalizante ou até, né, um ensino médio, por exemplo, completando o ensino médio, ele teria como sendo uma atividade ressocializante o direito sim à saidia. O senhor vê que teriam outros mecanismos que também pudessem liberar os presos para a saidinha, por exemplo, bom comportamento, não ter sido condenado por crimes graves, que outras possibilidades podem ser acrescentadas agora na Câmara dos Deputados? Nós já tínhamos aqui a possibilidade tanto do monitoramento, da monitoração eletrônica, né, que desde 2009 já era permitida nessa saída temporária, então já era um mecanismo de controle um pouco maior, e já tínhamos o problema uma é que nem todos os estados, né, conseguem ter a tornozeleira eletrônica em grande quantidade para isso. Não, é evidente que isso aí seria um ideal, né? A lei tem que trabalhar dentro de um padrão ideal e aí vamos tentar implementar na prática o que de fato é possível fazer, né? Mas também o que eu dizia existia essa questão da monitoração e existia
a questão da vedação para crimes hediondos, com resultado morte, que já eram crimes muito graves. O que se quer tentar fazer hoje é a autorização para a saída para cursos profissionalizantes ou ensino médio ou superior, pelo tempo necessário para essas atividades, desde que não se esteja diante de crimes hediondos, né? Não se esteja diante de crimes graves. Então, vai haver uma restrição para determinados delitos que não será permitida a saída temporária de acordo com este projeto. Mas olha só, Carlos, mesmo diante dessa lei que ainda está em vigor agora, que prevê isso que o senhor falou, esse detento que saiu do presídio e matou um sargento lá em Minas Gerais, olha só, ele tinha 18 ocorrências policiais, entre elas homicídio, roubo, tráfico, ameaças e agressão, e mesmo assim ele teve a saidinha concedida. Tem determinados casos em que o juiz dá execução penal, de acordo com aquele processo de execução daquela pessoa, tem que fazer uma avaliação efetivamente das finalidades da pena naquele caso concreto para verificar se aquele preso reúne condições de ter acesso a esse benefício ou não. Eu não digo que em todos os casos seja de fato um benefício adequado, entretanto, nós vamos ver que a grande maioria dos casos, 95% para mais dos casos, os presos, não é o preso que se beneficia, é a própria sociedade que se beneficia com o preso tendo acesso a este benefício, porque depois ele vai ser reinserido. E aí nós vamos ter um contingente ali de pessoas que, se não tiveram oportunidades anteriores, a chance de cometerem novos delitos é muito maior. Essa é que é a questão principal da extinção da saidinha. Nós não nos darmos conta de que nós não podemos colocar uma pessoa que conviveu num meio fechado ou num meio semiaberto sem possibilidade de saída, porque não tinha trabalho ou algo assim, e é simplesmente recolocado de uma hora para outra na nossa sociedade. Vai aumentar ainda mais os índices de criminalidade, porque essas pessoas não vão ter como se recolocar em sociedade. Então, esse é um problema que é o impacto social disso que não está sendo considerado nestes projetos. Eu espero que na Câmara dos Deputados se discuta um pouco melhor isso, para que se saiba que todo projeto de lei penal precisa ter um estudo de impacto político-criminal. É preciso saber quais os impactos disso na sociedade e nos investimentos que vão se precisar fazer para que essas pessoas possam, enfim, ter acesso à sociedade em geral. As pessoas não se dão conta, né, que não dá para deixar os presos, conforme o nosso sistema, né, judicial hoje, né, conforme o nosso Código Penal, não tem como deixar as pessoas para sempre presas na cadeia. Então, em algum momento, elas vão sair e o melhor para todo mundo é que elas sejam preparadas para sair. Mas o problema é muito mais complexo, né? E a gente teria que rever toda a condição dos presídios brasileiros, que são verdadeiras escolas do crime, né? Deixa eu lhe perguntar, fazer uma última pergunta aqui, já estou abusando do seu tempo. Já está na hora de fazer uma revisão do Código Penal brasileiro? Essa é uma reclamação de muitos advogados. Sim, nós temos, na realidade, várias leis penais, elas estão em tratativas de reformas globais. O Código Penal brasileiro, o Código de Processo Penal, que são códigos da década de 40, então são legislações muito desatualizadas, elas estão em vias de uma reforma total. Por que demora tanto para fazer essa atualização? É muito difícil, tem muitas questões, muitas posições divergentes ali que impedem que esses textos vão adiante. Às vezes a composição do Congresso Nacional ela impede as discussões. Houve várias comissões de juristas que foram reunidas ao longo das últimas décadas para fins de elaborar os projetos
Ou seja, não são projetos elaborados pelos políticos, são elaborados por estudiosos da matéria. Porém, elas precisam ser votadas, né? Então elas precisam representar um consenso, né, do nosso Congresso. E isso é muito difícil no Brasil, na atualidade, um Brasil tão polarizado, especialmente nessas matérias de direito penal, processo penal, que dizem respeito com a segurança pública. Então, o que a gente teve agora, a gente teve isso com a reforma tributária, né? Também ficou lá 20, 30 anos sendo discutida, e discutida pelos técnicos. Esse ponto é importante que o senhor coloca aqui. Quem está fazendo essa revisão, né, dessa legislação toda são técnicos, né? Não são os políticos. Os políticos basta agora analisarem o trabalho que foi feito e decidirem e votarem, porque o pior cenário é ficar com uma lei lá dos anos 40. Agora, basta você ver que, se forem ouvidos os principais estudiosos do tema da execução penal no Brasil hoje, eles vão ser contra essa legislação da extinção da saidinha. Porque a saidinha foi um benefício pensado lá em 84, quando o legislador já se preparava para uma Constituição de 88, foi uma Constituição que positivou vários direitos no nosso ordenamento jurídico. Já se pensou nesse sistema progressivo de cumprimento de pena. Então, esse é um sistema que, na teoria, ele funciona muito bem, só que, na prática, ao longo dos anos, ele se mostrou completamente falido, porque não houve investimentos adequados para fazer com que aquela legislação, a Lei de Execuções Penais, fosse efetivamente cumprida, porque ela é uma lei que, internacionalmente, ela é muito bem vista, ela atende todos os direitos do preso e também protege a sociedade. Só que infelizmente, ela não é cumprida pelos nossos administradores. Então, esse que é o nosso problema hoje. Os juízes tentam cumprir a lei dentro do que se tem e o executor, né, da lei, o administrador, não investe o suficiente para que nós tenhamos o cumprimento fiel da Lei de Execuções Penais, com tudo que ela prometeu lá em 84, na sua criação. Ou seja, resumindo, né, o que o senhor está falando, a gente, infelizmente, está atacando o problema errado, né? O problema não está na saidinha, né, do nosso sistema aí de segurança. Com certeza não está na saidinha. Com certeza não está na saidinha. A saidinha, ela não muda, não é a saidinha que vai mudar algum índice de criminalidade. Vejo que é muito pequeno o número de presos que não retornam para o sistema prisional. Isso precisa ser trabalhado antes desse preso sair, para que ele tenha sempre vai haver um índice de algum percentual de algum tipo de reincidência, porque o sistema ele prepara para reincidência hoje. O sistema prisional brasileiro, e o gaúcho também, prepara para reincidência. Hoje nós estamos com um problema aqui no Rio Grande do Sul, nessa penitenciária que foi construída nova e encharqueada, a PEC 2, que não tem ventilação para os presos. Quer dizer, é uma coisa muito grave, é uma coisa que precisa ser combatida. Não adianta nós deixarmos uma pessoa lá sendo tratada que nem um animal dentro do sistema penitenciário e depois querer colocar essa pessoa de uma hora para outra na rua e achar que ela está simplesmente recuperada. Isso não vai acontecer. E esse projeto ele está impedindo a gradual ressocialização do preso. Perfeito. Obrigado, doutor Carlo Velho Mazzi, vice-presidente da Abraquim. E eu gosto desse tipo de entrevista, viu, doutor Carlo? Que eu começo com uma convicção e ao longo da conversa eu sou convencido do contrário. É assim que eu termino o Poder RS, o primeiro bloco do Poder RS de hoje, viu? Muito obrigado, sempre um prazer e contem conosco aqui da Abracrim, estamos sempre às ordens. Perfeito, um grande abraço.